Às vezes precisamos descansar a nossa mente, sentir o nosso ambiente ao redor e simplesmente desfrutar do momento. E então só assim alcançaremos o ápice de nossa vida. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um capítulo de Jujutsu Kaisen, capítulo 196. Antes de mais nada, já tô agradecendo a todos vocês que estão deixando o like, compartilhando, comentando, se inscrevendo e principalmente os que estão comentando. Fica aqui no canal do Mano Joe pra gente conhecer tudo sobre Jujutsu Kaisen. E esse capítulo foi maravilhoso, gostaria muito de comentar com vocês, principalmente porque a Maki parece ter entendido agora a frase que o Daido disse anteriormente. Então se você quer saber de tudo isso, então fica aqui junto comigo nesse vídeo. Vamos comentar cada parte desse capítulo. E bom, gente, o nosso capítulo vai começar com a explicação dos poderes do Mio, que está ativando ali o seu poder do Sumô. E bom, ele abre basicamente uma barreira que tudo que tem ao seu redor, sendo pacto de ligação, sendo elementos de técnica Jujutsu, isso tudo é tirado fora para ficar apenas como uma luta de Sumô, literalmente. Eu acredito que o Gege Akutami usou o Daido e também o Mio simplesmente para evoluir a Maki. Por um ponto de vista, é legal ver a evolução da personagem? É, mas eles parecem professores que apareceram do nada e compreenderam o que ela precisava. Dessa forma, se você pudesse chamar isso de Deus Ex Machina, de um cara aparecendo do nada, impedindo Naoya de agir, pra a Maki conseguir tempo, pra ela conseguir vencer e se descobrir, eu acho que entraria um pouco nesse caso. Eu gostei, mas eu aposto que tem muita gente que não gostou, porque tem gente com mimimi da Maki. Ai, a Maki é muito idiota. De toda forma, o Mio encara a Maki porque principalmente ele gosta de lutar sumô. Ele não tá nem aí se ele vai matar a pessoa, nada disso. Ele só quer curtir o momento e quer curtir aquela luta. Então ele fala pra Maki, ó, toma cuidado aí, senão você vai quebrar os seus miolos por aí, né? E aí ele pergunta se ela não quer lutar sumô com ele. E o domínio do Mio funciona da seguinte forma: os dois têm que concordar pra entrar nesse domínio, e aí os dois lutam lá sumô, sem elementos de pacto de ligação, como eu disse, e tudo mais. E a Maki acaba topando. O Norito Shikama até acaba falando, pô mano, mas como assim, velho? Você tá maluca? Você vai entrar no meio da luta, tem o Naoya aqui, o que a gente vai fazer? Aí a Maki fala assim, meu, eu tô pensando demais, preciso relaxar, preciso respirar um pouquinho. E esse capítulo me lembrou muito a vibe de Vagabond, gente. Eu sei que poucas pessoas conhecem Vagabond, às vezes só conhecem por nome, mas leiam essa obra. Ela tem muitas coisas assim falando sobre o caminho do Bushido, do samurai, o caminho da vida. Nossa, mano, tem muita coisa legal. E parece que esse capítulo de Jujutsu foi totalmente inspirado em Vagabond, porque me lembrou muito a vibe dele. Só faltou os mesmos traços ali do Takehiko Inoue pra ficar mais perfeito do que nunca. Ela topa essa luta, o Mio já fica super animado, fala, pô, mano, que da hora, pá, não sei o que. Enquanto isso, o Daido tá lá lutando contra o Naoya, impedindo que ele faça qualquer tipo de coisa. E detalhe, não só impedindo, como também o Norito Shikama lá ficou lá parado o tempo inteiro, parece que não sofreu nada. E aí a Maki começa a querer compreender um pouquinho o que o Toji tem que ela não tem, o que ela pode fazer, como que ela pode entender aquela frase que foi dita pra ela. E aí ela vai começar a luta contra o Mio, já tomando vários golpes dele. E aí que ele se levanta e fala, pô, sumô é o melhor, cara, adoro sumô. Só que ele percebe que a Maki, ela não tá indo com tudo, que ela tá pensando demais, ela não tá vivendo aquele momento da luta. E bom, gente, pra que fique mais fácil da gente entender isso, pra quem não compreendeu ou que achou isso daí uma baita de uma idiotice, é simplesmente uma reflexão onde você esvazia tudo e vive aquele momento. Por exemplo, quando você está disputando alguma coisa em algum esporte, como futebol, vôlei, basquete e tudo. É claro que você tem que pensar no que você vai fazer e tal. Só que se você fica preso aos seus arredores, não sente o ambiente, esse monte de coisa, o que acontece? Você fica com muitas coisas na cabeça e acaba passando despercebido por outras coisas. O seu foco acaba fugindo e você não consegue dar o seu melhor. Então tanto o Daido quanto o Mio, eles vieram pra colocar isso na cabeça da Maki. A Maki que tinha várias coisas na cabeça pensando como ela poderia superar isso daí, como ela conseguiria quebrar a própria barreira de si mesma. Porque a própria Maki, como é explicado nesse capítulo, sempre teve uma barreira achando que ela nunca iria se tornar melhor. Na verdade, mesmo que ela se esforçasse pra caramba e ela quisesse ser a chefe do clã Zein, pra quebrar toda aquela palhaçada que eles tinham lá, a gente percebe que ela tinha essa insegurança dentro dela, e isso precisaria ser quebrado. E eu achei muito legal porque o Gege Akutami trabalhou coisas
muito palpáveis, cotidianas pra gente, que dá pra gente se identificar. Muita gente vai achar besta porque, não tem lutinha, porque não tem poder, porque é um negócio totalmente trouxa. Não, não é trouxa. Se você lê Vagabond, você vai entender muito bem o que eu tô falando. E o Mio sabia que ela não tava dando o melhor dela, ele sabia que ela poderia vencer ele a qualquer momento, então ele quer ter uma luta justa, ele quer ter uma luta de sumô. É um cara que se diverte com isso e parece que o Daido também é a mesma coisa. E aí, percebendo que ela não consegue se concentrar, eu achei bem legal porque ele senta perto dela e fala, tá, me conta, desabafa pra mim, filha. O que tá acontecendo que você não tá conseguindo se concentrar na luta e você não tá conseguindo lutar? E aí a Maki, ela pensa, mano, cara é totalmente estranho aqui, mas ela acaba desabafando, sabe por quê? Porque ela nunca teve essa oportunidade, ela nunca quebrou aquele orgulho. Não é, na verdade, orgulho. A palavra certa talvez seria mesmo insegurança. Ela sempre teve essa insegurança de poder falar o que ela tava precisando, o que ela precisava de ajuda. E aí é explicado pra gente que ela nunca teve um professor de verdade, tanto o Gojo, tanto o Kusakabe, quando ensinaram ali técnicas tal pra ela ser uma lutadora e tal, ela simplesmente tinha um bloqueio na mente dela, achando que ela nunca se tornaria mais forte, mesmo tentando ser a mais forte. Então, eu consigo ver muito a Maki em mim mesmo nesse momento, porque é um negócio que às vezes você tá melhorando, as pessoas estão te elogiando, você tá vendo que tá melhorando, mas mesmo assim, lá dentro de você fala, eu não melhorei nada, ou então eu não vou conseguir me tornar mais forte do que eu já sou, ou melhor do que eu já sou. Então, cara, que capítulo sensacional do Gege Akutami. Porque não foi questão dos professores, né, deles não saberem ensinar. Foi questão mais dela mesma, né, todo o seu ambiente ao redor, tudo que aconteceu e ao mesmo tempo ela mesma carregando esse bloqueio dentro dela. Muito legal que a Maki, que agora poderia ser uma total orgulhosa, porque ficou muito mais forte, ela tem simplesmente a humildade de pegar e falar, desabafar com o Mio. E aí o Mio fala, eu entendo o que o samurai quis dizer, vamos lutar aqui porque eu só consigo te explicar lutando sumô. E aí então ele vai lutar junto com ela e aí ele vai começar a explicar pra gente. A tradução aqui no caso do inglês tá melhor do que a Gekko Scans no meu ponto de vista, ficou mais simples de eu poder entender. E bom, a Maki resumidamente estava se sentindo muito presa. Talvez presa pelos humanos ao redor, pelas maldições, por tudo que estava acontecendo, por ela mesma. Então ela se deixou prender por isso e não vivia o momento, não vivia o momento da luta. Para vocês pararem para pensar, vocês se lembram quando o Toji lutou contra o Gojo? Vocês viram como o Gojo na volta, ele volta muito mais livre, muito mais leve, muito mais solto, sem se importar com o redor e tudo, ele simplesmente vive o momento? É basicamente isso que a Maki precisava para derrotar, por exemplo, Naoya e para ficar mais forte. Ela já tinha as habilidades, ela já tinha os reflexos, ela já tinha praticamente tudo. Ela só precisava liberar a própria mente, ter noção de quem ela era e de onde ela iria chegar, tirando assim aquele bloqueio que ela estava sentindo. É por isso que ali dentro do dohyo, que é o negócio do sumô, né, que é aquele quadrado, tem um quadrado, aí depois tem uma bola que fica lá dentro. Por isso que você tem que enxergar o fora e o dentro, ou seja, dentro de si mesmo enxergar tudo que tem dentro de si e tudo que tem ao redor. E aí, numa parte mais reflexiva, tudo vai fluir dentro de você. E é então que você vai conseguir ter a sensação maior das coisas que estão ao redor. Ele explica isso pra gente e de uma forma bem simples é basicamente isso, é quebrar a barreira da sua mente para poder furar a bolha e você poder, vamos falar assim, ser um com o mundo por completo. E aí não vai se tratar mais de vitória ou derrota, você apenas vai curtir o momento. Eu consegui sentir a mesma vibe que eu tive com o Gojo e o Toji na luta deles lá no passado. Foi a mesma coisa. O Gojo, ele tava, nossa, se sentindo o máximo, assim. Não é porque ele estava com um super orgulho. Não se tratava mais de vencer ou ganhar. Ele só tava curtindo o momento porque ele tava se sentindo o cara, assim. Ele tava aproveitando tudo que tava acontecendo ao redor. E quando acontece isso, há a liberdade. E é por isso que ele diz que quando a gente tem isso, a gente tem a liberdade. E é então que, cara, a Maki vai lá, naquele gesto do sumô, que levanta a perna, joga no chão. Eles vão lutar de novo o sumô. Aparentemente ela vence o Mio, ela volta, sai da barreira e é então que ela tá se sentindo super leve, solta, super feliz e alegre, da mesma forma que o Gojo tava se sentindo. Embora o Gojo naquela hora ele tava com uma cara meio de louco, assim, psicopata, mas a Maki tá suave. Ela tá se sentindo muito bem e parece que ela encontrou a sua verdadeira luz e agora sim parece que a luta vai começar a caminhar. Foi bem rápido assim, um capítulo de Jujutsu, mas eu gostei bastante dessa parte da reflexão. Eu gostei que o Gege Akutami trabalhou algo muito além dos poderes de Jujutsu. Assim como a gente vê, por exemplo, o Hakari, o Itadori e tudo, o Gege Akutami ele gosta de botar uma parte mais psicológica, uma parte mais de mentalidade nos seus personagens. Tanto o Itadori Yuji aceitando que
ele é um dos grandes culpados ali pelo Sukuna ter matado todo mundo, e isso faz muito sentido, porque se ele não tivesse comido o dedo, o Sukuna não estaria lá e tudo mais. O Itadori trabalha um pouquinho com a parte da depressão em si, a gente vê a Maki agora trabalhando os seus próprios bloqueios mentais, então, cara, eu achei isso demais. Eu gosto de Jujutsu porque ele consegue, é uma das poucas obras que consegue trazer isso de uma forma muito mais ampla do que os outros mangás. Por quê? Porque o Gege Akutami, pra vocês que não sabem, ele gosta muito de ler mangás, ele é um otaku, então ele pega coisas que ele viu nas outras obras e coloca diretamente na sua. Então a gente tem às vezes uma sensação de déjà vu, por isso que eu tive uma percepção, ó, putz, eu li Vagabond, mano, parecia muito Vagabond isso. E o Gege Akutami fala isso no fanbook, eu vou trazer mais vídeos do fanbook pra vocês, então se preparem pra conhecer mais do autor e com isso vocês vão conhecer mais um pouquinho da obra, vai ficar mais legal de acompanhar. E é por isso que eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse capítulo? Muito mais do que a Maki ser mais forte e tudo, o que vocês acharam dessa parte mais reflexiva de Jujutsu? Eu particularmente gosto muito, mas eu queria saber também a opinião de vocês. Porque o Mano Joe aqui tá vazando, até uma próxima. Eu acredito que é assim que a Maki pode superar o Touji Zein, ou ficar pelo menos no seu mesmo páreo, e eu tô muito animado com os próximos capítulos de Jujutsu. Eu não esperava, sinceramente falando, uma parte mais reflexiva em Jujutsu nesse momento onde a gente tava na parte da frenese só de lutas. Então, gostei bastante, Mano Joe tá indo nessa, até uma próxima, fui, valeu!